Afinal, quem é Chong Quay? Pois é, agora que temos um novo Black Myth e ele de forma oficial nos mostrou que vai ter como base a lenda de Chong Quay, eu acho que é interessante nós começarmos a buscar informações a respeito dele para que quando o jogo chegue, nós possamos entender um pouco mais do que a Game Science vai estar nos apresentando, concordam? Esse vídeo é sobre ele, o deus feio da mitologia chinesa e que pelo pouco que eu li, olha, me pareceu bem interessante, eu acho que você vai gostar também, tá? E eu preciso dizer antes de qualquer coisa que não, eu não sou um letrado na mitologia chinesa, pessoal. Nós estamos aprendendo juntos aqui. Eu vou trazer informações baseadas em vídeos, sites e blogs que eu encontrei durante essa madrugada, então, por favor, me perdoem qualquer erro, tá? Se você for chinês ou, alguém que conhece a fio essa lenda, me ensine, me perdoe caso eu erre em alguma coisa aqui, se possível, comente pontos que eu deixei de falar, beleza? Isso vai agregar muito no conteúdo e fazer com que mais pessoas do lado de cá entendam sobre a riquíssima cultura que existe do lado de lá, combinado? As fontes usadas estarão na descrição desse vídeo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Game. Seja muito bem-vindo aqui. Como é bom estarmos juntos novamente. Hoje, como eu falei, nós vamos entender um pouco mais de Chong Quay. E sim, é dessa forma que fala, beleza? Vamos já começar por isso. Não é Zhong Kui, e sim Chong Quay, do jeito que eu tô colocando aqui na tela, beleza? Bom, a história dele, como eu falei pra vocês, é bem interessante, triste na verdade, e sem mais delongas, vamos lá. Bom, pra facilitar, imagine que Chong Quay é um Constantine chinês. É isso mesmo. Ele é um caçador de demônios, um caçador de aparições, Tipo um Constantine, tipo um Geralt também, só que uma versão mais braba, uma versão deus da coisa. É isso. Na cultura chinesa, ele é a entidade responsável, o espírito responsável por dar cabo nesses espíritos, espíritos ruins, má sorte, demônio, esse tipo de coisa. Inclusive, para você ter ideia, pessoas utilizam estátuas dele ou mesmo panfletos, imagens dele na porta de casa para afastar o mal. Embora ele seja retratado por muitos como rei dos demônios, pelo que eu li e entendi, tá mais para protetor das pessoas contra demônios. Mas embora esse seja o seu estágio final, uma lenda, não foi bem assim que a sua história começou. Na verdade, ela começou de uma forma bem triste, quando ele ainda era humano. Chong Quay é descrito como um homem gordo, barbudo e feio. Tá, beleza, me senti representado. Se vocês apoiarem um cosplay de Chong Quay no lançamento, eu tô dentro. Tanto crianças como adultos não se aproximavam muito, porque ele realmente era peculiar, a sua aparência não era das melhores. Como resultado, grande parte da sua vida foi longe das pessoas, solidão cruel, Como uma forma de escape, Chong Quay se aprofundou nos estudos, nas artes marciais, e esse era o seu meio de fugir daquele sentimento ruim. Certa vez, ele se encontrou com um sábio que, indignado com a inteligência do rapaz, fez uma série de perguntas que só um bom entendido das letras teria como responder. Quando Quay respondeu de forma correta tudo o que lhe foi perguntado, o sábio ficou espantado e o incentivou a continuar estudando. Foi assim que, de forma determinada a provar o seu valor, que nem tudo é aparência, que ele pode ser mais, que ele poderia ser mais do que aquilo, Chong Quay se afundou com tudo que tinha nos estudos para fazer um dos testes mais incríveis e difíceis que existiam naquela época, na dinastia Tang. Ele queria ser um erudito imperial e para isso, obviamente era necessário passar por esse teste árduo de conhecimento. Quay tirou as notas máximas, mas ministros do imperador, inconformados com a má aparência do homem, de maneira insistente persuadiram o imperador, dizendo que por conta dessa aparência grotesca, Quay não tinha como ser um erudito entre eles. O imperador cedeu. Infelizmente, como disse, mesmo tirando nota máxima por conta da sua aparência, lhe foi negado o título e honra que ele tanto buscou, que ele tanto lutou para conseguir. O resultado disso
foi o pior possível. Chong Kuei se sentiu tão envergonhado e injustiçado que aos prantos foi até os portões do palácio e, batendo a cabeça contra ele de forma imparável, perdeu a sua vida. Triste isso, né? Pensar que essa realidade não é tão diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Hoje ainda a aparência, infelizmente, conta muito. Mas não era o fim para Chong Kuei. Na verdade, aquele ato não deu fim à sua história. Muito pelo contrário, o tornou uma lenda. Embora tenha sido uma pessoa boa, tirou a própria vida e acabou indo para o inferno, para o submundo. Lá foi recebido pelo rei do lugar, Yama. Yama, por sua vez, reconheceu que Kuei era muito mais do que aparentava. Havia coragem naquele rapaz e, obviamente, muita força, né? Força de sobra. Sem contar que sua aparência ajudaria a causar medo em quem quer que fosse seu adversário. Então, fica claro que existia potencial ali e, no mesmo instante, Yama lhe deu autoridade. Alguns conteúdos relatam falas de amizade, né? Falas benévolas de Yama para com Chong Kuei, mas a maioria retrata a ligação dos dois mais como uma questão de hierarquia e execução mesmo. Yama dá as ordens e Chong Kuei as executa. Fim. Pra ser sincero, eu prefiro essa última versão porque eu não consigo imaginar o rei do submundo sendo um cara legal bastante pra dar um baita cargo a alguém porque ficou com dozinha. Acho que na verdade ele viu ali sim uma oportunidade de se beneficiar e assim o fez. Chong Kuei agora não era mais um homem feio na sociedade, mas sim o espírito responsável por destroçar fantasmas, demônios e derivados, enquanto Yama, nessa ligação, era quem julgava o destino desses infelizes. Kuei passou a ser quem botava ordem no submundo e talvez seja por isso que alguns atribuem a ele, né, o título de guardião do mundo inferior, ou de certa forma, Rei dos Demônios. Existem documentos sobre a lenda dizendo que o cara teve, né, aí ao seu dispor mais de 80 mil capeta pra fazer o que ele pedisse. Tinha poder ou não? Como ele é meio que um caçador de espíritos ruins, fantasmas, né, e demônios e tal. Galera, eu consigo ver tanto potencial nesse jogo. No mínimo, a quantidade absurda de inimigos diferentes que nós teremos em Black Myth Chong Kuei vai ser muito bacana. Tende a ser, né? Muito bacana. E isso me deixa bem animado, né? Demônios, fantasmas, toda a casta e potestade do mal. Isso não te dá um ânimo, cara? Pô, vai ser legal. A variedade de inimigos, né? Como eu falei, tende a ser grande. No trailer, nós vemos dois demônios carregando o que parece ser a sua espada, né? E eu procurei referências a isso, mas eu não encontrei muita coisa, tá? Tem essa imagem, beleza? Vocês estão vendo aí na tela. Ela foi feita por um autor desconhecido no século 17, onde Chong Kuei monta um boi, enquanto demônios serviçais carregam sua espada e conduzem um animal. Como vocês ouviram há pouco, ele tinha essas figuras, né, os demônios, para fazer com eles o que quisesse, né? Ele pedia, ou melhor, ordenava, e os demônios obedeciam. Então pode ser que simplesmente vimos no trailer uma representação do poder, né, da influência de Chong Kuei para cima dos seus subordinados, né, onde de fato nós vemos aí demônios o servindo, carregando suas coisas. Caso alguém tenha alguma explicação mais direta, caso esses dois demônios em específicos tenham algum nome e tal, comenta aqui, tá? Porque eu pesquisei e não encontrei nenhuma referência ligada diretamente a esses dois demônios. Tá mais mesmo pra mostrar, como eu falei, né, o poder dele para com os subordinados. São seres que estão ali para servir o cara e fim, não são especiais. Claro que, pela visão da Game Science, muita coisa pode ser alterada, mudada. Pode ser que eles façam desses dois personagens que acompanhem, né, o protagonista, não sei. Mas por hora, pra mim, ainda é um mistério. Se você tem alguma ideia, por favor, fique à vontade nos comentários. Já a espada, eu vi que é uma espada especial dada pelo próprio Yama, com propriedades mágicas forjadas no fogo do
próprio submundo, para que ele possa destroçar os demônios mais cabreiros que existem. Um detalhe que ficou para trás é que quando Quay perdeu a sua vida nos portões do palácio, o imperador, talvez aí pelo sentimento de culpa, né, cedeu a ele todos os ritos e enterros dignos dos mais importantes eruditos. Certa vez, esse mesmo imperador estava tendo sonhos muito ruins e com uma frequência até que fora do comum. Ele achava que estava até mesmo amaldiçoado. Em uma noite, enquanto sonhava, Chong Quay apareceu no sonho, mas ele não era mais aquele cara estranho, barrigudo, que ficou batendo a cabeça nos portões até morrer, e sim o imponente exterminador de demônios, que na mesma hora desceu a lenha em todos os espíritos que perturbavam o imperador. Diz a lenda que naquele sonho o imperador então o concedeu o título de Rei dos Fantasmas e o incumbiu de proteger o mundo dos mortais, derrotando todos os fantasmas que aparecessem. Agora, Chong Quay era o caçador de demônio, exterminador de feras e matador de fantasma, rei dos fantasmas. Eita, bicho bravo! Quando o imperador acordou daquele sonho, ele pediu para os seus pintores que fizessem cartazes com a imagem de Chong Quay para que as pessoas pudessem pregar em suas portas a fim de afastar toda a má sorte e espíritos malignos. Por isso que isso inclusive é feito até hoje em alguns lugares. Tradições populares incluem pendurar imagens de Chong Quay nas portas durante o Ano Novo Chinês, acreditando que isso possa defender a casa, proteger, né? Interessante, né? Em resumo, é dito que Quay se tornou meio que um equilíbrio entre o submundo e o mundo dos mortais, fazendo que demônio nenhum ou fantasma faça arruaça nos dois mundos. Por isso, o motivo de verem nele um espírito protetor. Aliás, ele caça demônios e não gente boa, né? Galera, repetindo, eu não sou um expert no assunto, eu tô aprendendo junto com vocês e vou continuar estudando, né, para poder trazer mais vídeos relacionados ao assunto e nesse formato. Eu espero que você tenha gostado, né? Se por acaso, repito, teve alguma coisa aqui que eu falei errado, alguma coisa que faltou e que você acha interessante agregar, sinta-se à vontade, comenta aqui nesse vídeo, que isso só vai agregar o conhecimento de todo mundo que quer agora aprender mais sobre essa entidade, sobre esse personagem que certamente vai ser bem usado pela Game Science, né, no Black Myth Chong Quay. Nos resta agora saber se eles vão mostrar, né, à risca toda a lenda desde o início, se vão mostrar só a fase cabreirona dele e tal. Ah, e um detalhe que eu não comentei, sobre o tigre, né, aquele tigre grandão, eu não encontrei nada específico, tá? Eu encontrei só ele em cima de um boi e tal, vocês viram a imagem, mas sobre o tigre mesmo, acho que não tem nada a ver, mas se tiver, se você souber, já falei. Comenta aí. Continua enviando muitas energias positivas e bons votos para Game Science e todos, né, os seus funcionários, para que eles façam desse jogo uma obra-prima ainda mais incrível do que fizeram com Black Myth Wukong. Lembrando que já tenho umas 5, 6 pautas para fazer vídeos. Vocês vão ouvir falar muito de Black Myth Chong Quay aqui no canal. Se você gostou desse formato, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo agregou de alguma forma algo na sua vida pra você, pô, eu vou ficar muito feliz se você comentar aqui. É isso que de certa forma, ou melhor, literalmente impulsiona o trabalho que a gente faz, impulsiona a nossa energia pra continuar produzindo, tá bom? E se errei em algo, perdão. Vou ficando por aqui, beijo no coração, sucesso, é nóis!